Olá, alunos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula da nossa disciplina de redes de computadores daqui da PUC Minas. Hoje nós vamos falar sobre as sub-redes e também sobre, obviamente, as máscaras de rede. O conteúdo dessa videoaula foi baseado no livro Redes de Computadores do Tannenbaum, que nós temos aqui na tela a referência bibliográfica para aqueles que quiserem aprofundar no assunto e fazer uma leitura desse material. Vamos começar essa discussão imaginando um cenário de uma universidade onde nós temos os institutos de computação, de física, de química, de biologia e educação. São 5 institutos diferentes. Cada instituto possui os seus computadores administrativos, seus computadores dos professores e os computadores que os alunos utilizam. Aí, essa instituição quer fazer o quê? Ela quer que cada computador possua um endereço válido para a internet. Um endereço que as máquinas possam acessar a internet diretamente por meio deles. Vamos imaginar quais são as possibilidades de classe que nós teríamos. Utilizar uma classe A, onde eu posso ter 2 elevado a 24 endereços? Obviamente não, é um número muito grande. Utilizar a classe B? Quando eu utilizo uma classe B, eu posso ter aí mais de 60 mil computadores. Mas o que eu vou fazer? Comprar uma classe para cada instituto se eu partir do princípio que eu quero que cada instituto tenha a sua rede logicamente separada ou até fisicamente separada? Será que cada instituto vai ter demanda para ir 60 mil computadores? Provavelmente não. Qual a outra opção? Comprar um endereço da classe C, onde eu posso ter 254 computadores em cada rede. Será que esse valor é suficiente? E se a minha rede crescer e eu precisar ter mais que 254 computadores? Então, é um balanceamento que, para a gente analisar, eu vou pensar, bom, se eu comprar a classe C, pode faltar endereços. Se eu comprar a classe B, muitos endereços vão sobrar. Esse problema da classe B, inclusive, é um problema que vem agravando, que na verdade já agravou a escassez de endereços IP que nós temos. Porque muitas instituições compraram endereços da classe B e utilizam aí 50, 100 endereços apenas, deixando aí mais de 50, mais de 60 mil endereços sem utilizar. Qual seria a alternativa para isso? A universidade adquirir uma faixa de endereços da classe B e dividir essa rede em sub-redes, alocando uma sub-rede para cada um dos institutos conforme essa animação. Aí eu teria o quê? Um roteador principal, responsável por fazer a ligação da minha instituição com o meu ISP, que é o meu provedor de internet, e cada um dos institutos teriam o seu próprio roteador, que faria a ligação da sua rede local com o roteador principal. Nesse caso, eu tenho um endereço da classe B que foi adquirido pela universidade, que é a rede que será vista pelos computadores da internet, pelo mundo externo, e internamente eu tenho redes diferentes, vistas dentro da instituição. Elas são vistas por este roteador principal. Os computadores da internet enxergam todos como sendo uma única rede. Agora, como será que nós podemos fazer isso? Nós temos um elemento no endereçamento IP chamado máscara de rede. Qual a função da máscara de rede? É determinar quantos bits eu tenho para o NetID e quantos bits eu tenho para o Host ID sem precisar depender da classe do endereço IP. A máscara de rede também é composta por 32 bits. Esses 32 bits, cada bit da máscara de rede diz qual é a função do bit que está na mesma posição que ele no endereço IP. Por exemplo, o primeiro bit da máscara de rede informa se o primeiro bit do endereço IP faz parte do NetID ou do Host ID. O segundo bit da máscara de rede informa qual é a função do segundo bit do endereço IP, se é NetID ou se é Host ID. Isso vale para todos os outros bits. Imagine que uma máquina qualquer lá dessa universidade tem o endereço IP 130, 50, 84, 60. Quando eu transformo esse endereço para binário, nós temos este endereço. Se formos lembrar da classe de endereço IP a qual esse endereço pertence,
nós vamos chegar à conclusão que este é o endereço da classe B. Por quê? Porque ele começa com os bits 1 e 0, que são os bits que identificam um endereço da classe B. Por padrão, um endereço da classe B possui 16 bits para o NetID e 16 bits para o Host ID. Sendo assim, a máscara de subrede padrão para esse endereço seria o quê? Este conjunto de bits, onde nós temos 16 bits com o valor 1 e 16 bits com o valor 0. Cada vez que eu tenho um bit com o valor 1, o bit que está na mesma posição que ele no endereço IP refere-se ao NetID. Quando eu tenho um bit na máscara de rede valendo 0, o bit que está na mesma posição que ele no endereço IP se refere ao Host ID. Isso significa que essa máscara de rede está determinando que os 16 primeiros bits da esquerda para a direita, os mais significativos, são referentes ao NetID e os demais são referentes ao Host ID. E aí, o que nós temos? Uma outra possível notação, que é a notação de eu poder mostrar o endereço IP, colocar uma barra e um número. Essa barra e um número, o que determina? Quantos são os bits que eu tenho para o NetID naquele endereço IP. Tendo o endereço IP de um computador e a máscara de rede de um computador, como que eu faço para calcular o endereço da rede onde ele está? Na verdade, é muito simples. Eu pego os bits que compõem o endereço IP desse computador, pego também a máscara de rede, os bits que compõem a máscara de rede, e faço uma operação de E, uma operação AND, uma operação lógica AND entre esses bits. Obviamente, isto significa que eu consigo ter um atalho para calcular isso. Qual é o atalho? Eu pegando a máscara de rede, eu observo quantos bits eu tenho para o NetID e faço o quê? Repito todos esses bits considerando o endereço original. E o que eu faço com os endereços do Host ID? Eu coloco 0 para todos os bits. Com isso, eu calculei o quê? O endereço da rede onde aquele computador está situado. Agora, voltando ao nosso problema da universidade, o que acontecia? Eu tinha uma rede da classe B e eu tenho que dividir essa rede entre os institutos que eu tenho. Vejam só, eu tenho um número de 5 institutos. Eu preciso pegar essa rede e dividir em 5 subredes. Como que eu vou fazer isso? Eu vou pegar bits que estavam anteriormente destinados ao Host ID e vou passar esses bits para serem utilizados pelo NetID. Quantas redes diferentes eu preciso agora? Se eu tenho os institutos de computação, física, química, biologia, educação, eu preciso de 5 redes diferentes. Quantos bits eu preciso para conseguir ter uma combinação de pelo menos 5 alternativas diferentes? Eu vou precisar de 3 bits, porque 2 elevado a 3 eu tenho 8, então eu tenho 8 possibilidades. Se eu utilizasse apenas 2 bits, eu teria apenas 4 possibilidades que não seriam suficientes. Então, eu pego, como a gente pode ver aqui nessa animação, eu pego 3 bits que antes eram destinados ao Host ID e passo a utilizá-los para o NetID. Com isso, eu ganhei mais 3 bits para endereçar cada uma das redes. Ou seja, todas essas 5 redes terão os 16 primeiros bits intocados, igual a gente já tinha no endereço original. Só que a partir de agora, eu tenho mais 3 bits que são utilizados para identificar a subrede. Neste exemplo que nós estamos usando aqui, eu utilizei a cor vermelha para identificar o NetID e utilizei a cor azul para identificar o Host ID. Vejam só que agora o Instituto de Computação, o Instituto de Física, o Instituto de Química, o Instituto de Biologia e o Instituto de Educação, cada um possui uma subrede independente, porque cada um deles possui um valor distinto, uma combinação distinta para esses 3 bits da subrede. Isso, obviamente, nos leva a esses endereços IP de rede que já estão na notação em decimal. Agora, se voltarmos ao nosso exemplo inicial, onde nós tínhamos o endereço IP da máquina 130, 50, 84, 60, agora esse endereço, se eu quiser identificar ele com aquela barra, eu vou colocar barra o quê? Barra 19. Porque aquele endereço agora, ele tem 19 bits que são responsáveis por fazer a identificação do
NetID. Voltando agora ao assunto da rede e da divisão dessa rede em sub-redes, o que nós temos? Aquela universidade, ela possui um endereço da classe B, que era o endereço, o quê? 130.50.00, é o endereço da rede. Só que agora, eu tenho o Instituto de Computação, que é o endereço 130.50.32.0, eu tenho o Instituto de Física, que é o 130.50.64.0 e assim por diante. Quando nós observamos agora, cada um dos institutos recebeu um endereço de subrede diferente. E eu tomei o cuidado aqui, na hora de fazer a animação, de que, ao transcrever o endereço de binário para decimal, eu criei uma terceira cor que é o verde. Em binário, o que nós temos? Vermelho refere-se ao NetID, azul refere-se ao HostID. Quando eu transcrevi para decimal, observem que, por exemplo, o endereço da subrede da computação, que é o 130.50.32.0, observem que nós temos uma terceira cor que é o verde. Enquanto em binário nós temos o vermelho que representa o NetID e o azul que representa o HostID, esse verde aqui em decimal está dizendo que aquele octeto ele possui bits do NetID e também possui bits do HostID. Isso acontece também com os demais, porque eu tenho 3 bits do terceiro octeto, os 3 bits mais significativos foram utilizados para fazer a composição do endereço de rede. E apenas para reforçar, essas subredes são vistas apenas pelo roteador principal da instituição, da universidade, para fazer a divisão dos pacotes entre as subredes. Para o mundo da internet, para os computadores, para os roteadores que estão fora dessa instituição, o que acontece? Todos esses computadores estão numa única rede. Então, quando eu tenho que conversar com um computador do Instituto de Química ou com um computador do Instituto de Computação, eu sempre vou mandar para a mesma rede, que era a rede composta por 16 bits. Quando esse pacote chegar no roteador principal da instituição, ele sim vai conhecer por meio da inserção da máscara de rede nas tabelas de roteamento, que nós vamos falar disso em uma aula futura, ele vai conseguir fazer o quê? Determinar para qual roteador ele deve encaminhar esse pacote agora, para que ele chegue na rede do instituto que ele deseja. Bem, alunos, este foi o conteúdo da nossa aula a respeito de subredes da máscara de rede. Espero que tenha sido proveitoso para vocês e nos vemos numa próxima aula. Muito obrigado.